Você se sente como se as circunstâncias que enfrenta estivessem contra você? Ou parece que algumas forças se reuniram para buscar sua queda? Assim que um desafio desaparece, outro surge do nada para o seu prejuízo. Bem, deixe-me lhe dizer, se você ainda não sabe, a vida é muito espiritual. Fique no vídeo até o final, pois é sobre isso que falaremos hoje. Fique à vontade para prestar seu testemunho nos comentários. Vamos em frente. Você deve entender que toda a existência não é composta apenas por coisas que podem ser percebidas pelos 5 sentidos. As coisas podem parecer bastante naturais, mas isso não é tudo que existe. Muitas vezes, comemos, dormimos, trabalhamos e interagimos com outras pessoas em nosso ambiente natural, sem prestar a devida atenção à realidade de que também existe um ambiente espiritual. O ambiente espiritual não é apenas como um lugar de voodoo, é uma dimensão muito real que controla até mesmo o que se manifesta no físico. Você pode pensar para si mesmo que todas essas exposições sobre a paisagem espiritual são bastante estranhas, bizarras e fictícias, e pode até parecer uma antiga história de fadas contada para crianças pequenas à luz da lua. Não importa como isso soe para os sentidos lógicos, você deve reconhecer a realidade do mundo espiritual. Você deve reconhecer que o espiritual existe. Existem forças invisíveis, tanto boas quanto más, que estão em constante batalha para garantir o seu sucesso ou queda na vida. Com base na sua salvação em Cristo, você está do lado bom. No entanto, independentemente do lado em que você está destinado a enfrentar muitas batalhas espirituais. Como filhos de Deus, estamos do lado bom, que é o lado do Senhor, e o Senhor está do nosso lado também. O que isso significa é que nunca devemos ter medo do inimigo invisível. Também não devemos ser negligentes. A vida consiste em batalhas espirituais, e estar adormecido, negligente ou passivo não é um luxo que qualquer um possa se dar. A vigilância é inegociável, porque estar em um campo de batalha acirrado não é para aqueles que cochilam ou dormem. Todo cristão deve estar consciente de que há uma guerra constante nos céus, no invisível, que pode se manifestar para afetar ou desestabilizar nossas vidas e assuntos aqui no mundo físico. Devemos ter sensibilidade sobre como as maquinações do mal podem se desdobrar para afundar nossos navios, enquanto navegamos pelos mares azuis profundos da vida e da existência. Como filhos de Deus, através da salvação, também devemos ter consciência de nossa herança, que inclui sermos protegidos, preservados e providos por Deus, através do ministério do Espírito Santo e dos anjos que se destacam em força para guerrear contra as hordas espirituais das trevas que levantam suas cabeças feias contra nós, para limitar e esmagar nossa alegria e frutificação. Ninguém está isento de ter batalhas espirituais na vida, pois sempre há contendas entre agentes do bem e do mal no invisível, para determinar qual agenda ou governo operará na vida de uma pessoa. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses principados e dominadores das trevas nunca tiram um dia de folga, pois estão constantemente buscando a corrupção e a queda das pessoas, especialmente daqueles que foram salvos como filhos da luz em Cristo. Aqueles que não estão salvos também têm suas angústias, pois estão em profunda escravidão na maioria das vezes. Efésios capítulo 2, versículos 2 a 3 diz: Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso nos diz que, antes de recebermos a salvação, estávamos sob o domínio do príncipe das potestades do ar, que era o antigo status quo fora de Cristo. O diabo é o príncipe aqui, e embora ninguém veja o príncipe das trevas e as potestades e principados com os olhos normais, eles estão sempre em uma batalha acirrada e invisível por territórios e almas das pessoas. Eles sempre lutam pela supremacia sobre as mentes dos homens. A boa notícia para nós, no entanto, é que temos apoio espiritual. Fomos resgatados pelo Filho de Deus,
que tem poder tremendo sobre todas as potestades e principados. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6 diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que não somos mais cativos de batalhas espirituais invisíveis, mas fomos completamente redimidos. O domínio que Cristo tem é o domínio que agora temos para sermos vitoriosos contra inimigos invisíveis, que tentam permitir o mal se manifestar em nossas atividades naturais. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13 diz: Quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Devemos ser capacitados através da nossa união com Deus. E a força que tem poder ilimitado fornece isso. Devemos vestir a armadura de um soldado fortemente armado que Deus nos fornece para permanecermos firmes contra todas as estratégias e enganos do diabo. Nossa luta não é apenas contra oponentes físicos, mas contra os déspotas, as potestades, os mestres espíritos que são os governantes mundiais desta escuridão presente, contra as forças espirituais da maldade no mundo sobrenatural. Efésios capítulo 6, versículos 14 a 18, nos diz o que devemos fazer para estarmos prontos para a batalha. Devemos deixar a verdade ser nosso cinto, a justiça ser nossa couraça, e nossos pés devem estar adornados com a preparação do Evangelho da paz. Mais importante ainda, devemos empunhar o escudo da fé, com o qual somos capazes de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também não devemos esquecer o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Devemos orar e interceder sempre, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiar com toda perseverança. Não deve haver nenhum medo ou dúvida em relação à nossa capacidade de resistir aos ataques espirituais através da autoridade de Cristo. Vamos tomar Elias como exemplo. Ele era um homem de oração, e isso aumentou sua sensibilidade espiritual. O rei da Síria, que havia planejado emboscar o rei de Israel, não conseguiu fazê-lo e perguntou se havia um espião entre seus servos. No entanto, o rei da Síria foi informado sobre Elias, que tinha a capacidade espiritual de saber até mesmo o que o rei falava em sua câmara. Ele tentou capturar Elias e enviou homens para a casa de Eliseu. O servo de Eliseu, ao ver os homens, ficou perturbado, mas Eliseu, sendo um homem de fé, disse a ele: Não temas, pois os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou, dizendo: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem, que viu que a montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Os olhos espirituais do servo de Eliseu estavam fechados para o arsenal espiritual que estava disponível para ele. Isso acontece com a maioria dos crentes. Eles não conhecem a força que têm em Deus para superar. Então, quando são atacados ou ameaçados, ficam nervosos e perdem a esperança. Nossos olhos devem estar abertos para as poderosas realidades de nossa herança em Cristo. E isso pode ser realizado por meio da oração constante e da permanência na palavra de Deus. É assim que a fé é construída. As potestades e principados das trevas não podem se aproximar daqueles que estão cheios de fé, pois essas pessoas se alinharam com o poder e os recursos de Deus, por meio dos quais elas prosperam na vida, assim como Elias fez.